Volodymyr Zelensky, que inicialmente conquistou a admiração mundial por sua liderança durante a invasão russa, agora enfrenta um crescente mal-estar entre os próprios membros de suas forças armadas. O exército ucraniano, que foi severamente impactado por derrotas em frentes críticas, começa a questionar não apenas a liderança política, mas também a falta de planejamento estratégico nas operações militares. Em locais como Kursk e Sua, os soldados não enfrentam apenas a ameaça das forças russas, mas também uma sensação de abandono crescente e um distanciamento total da realidade do campo de batalha, alimentado pela desconfiança nas lideranças em Kiev. Com suas forças à beira do colapso, muitos dos que sobreviveram àquelas batalhas exigem explicações e responsabilização por parte daqueles que os enviaram para a morte, sem garantias de sucesso ou condições adequadas de combate. A Batalha de Kursk, uma das mais sangrentas, se tornou um símbolo de falhas de liderança, evidenciando a falta de preparação e a desconexão entre o comando em Kiev e as necessidades reais no terreno. Comandantes e oficiais que sobreviveram ao caos da batalha têm dificuldade em esquecer as perdas de seus homens e se sentem traídos pelas ordens que receberam. A ausência de uma estratégia sólida transformou o que deveria ser uma ofensiva coordenada em uma armadilha mortal, com as forças russas rapidamente cercando e isolando as unidades ucranianas. A falta de recursos e apoio, combinada com a desorganização nas linhas de frente, expôs a vulnerabilidade das tropas ucranianas, que rapidamente se viram sem opções para reagir. O crescente descontentamento dentro do exército ucraniano reflete a frustração generalizada entre os soldados. Muitos começam a sentir que foram usados como peões em uma guerra sem objetivos claros, sacrificados em nome de uma estratégia que parecia mais política do que militar. A fuga desordenada de Sua, onde as forças ucranianas abandonaram equipamentos e veículos, é um exemplo claro de como a falta de planejamento estratégico e a falha em coordenar os esforços resultaram em uma derrota que abateu ainda mais o moral das tropas. Para os soldados, o afastamento das altas autoridades em Kiev e a ausência de um plano claro são agora motivos de indignação crescente, enquanto enfrentam condições cada vez mais precárias nas linhas de frente. Em uma tentativa de minimizar os danos e reconquistar a confiança das tropas, Zelensky fez declarações públicas afirmando que os soldados estavam cumprindo sua missão em Kursk e que os comandantes estavam fazendo o possível para protegê-los. No entanto, essas palavras caíram em um vazio emocional para aqueles que perderam amigos e colegas na linha de frente. Para muitos, essas falas soaram como uma tentativa desesperada de justificar o injustificável, ignorando as realidades do terreno. Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, mantém sua postura firme, reafirmando que a prioridade da Rússia é destruir as forças ucranianas e retomar o controle total da região de Kursk, uma área estratégica vital para a segurança e os objetivos militares da Rússia. Com 86% do território já sob domínio russo, a situação para as forças ucranianas se torna cada vez mais desesperadora. Os militares ucranianos que ainda resistem enfrentam não apenas uma intensa pressão militar, mas também condições extremas de combate, com falta de suprimento, equipamentos danificados e um apoio logístico insuficiente. A moral das tropas está em declínio e muitos soldados que perderam camaradas e enfrentam o cerco iminente começam a questionar a eficácia do comando de Kiev. As críticas à liderança ucraniana e especialmente à incompetência de seus comandantes tornam-se mais frequentes. Muitos soldados sentem-se abandonados por aqueles que deveriam protegê-los, e o ressentimento cresce à medida que a batalha se arrasta, sem que os líderes em Kiev mostrem sinais de um plano estratégico claro ou viável. O sentimento de traição é palpável entre as fileiras, com muitos lutadores ucranianos expressando a frustração de serem enviados ao fronte com recursos escassos, sem uma estratégia bem definida e com promessas não cumpridas de apoio internacional. A guerra em Kursk não é apenas uma batalha militar, ela se tornou um reflexo da desconexão entre os altos escalões do governo ucraniano e a dura realidade enfrentada pelas tropas no terreno, enquanto os comandantes ucranianos, do alto de suas posições, continuam a pressionar as forças no campo de batalha. O planejamento estratégico falho e a falta de uma resposta coordenada evidenciam uma desconexão alarmante entre as decisões tomadas em Kiev e as condições reais nas linhas de frente. A falta de reconhecimento das dificuldades enfrentadas
interrompidas pelas tropas ucranianas, bem como a falta de uma avaliação honesta da situação, ampliam a sensação de desamparo. Com o governo ucraniano aparentemente distante da realidade da guerra, o apoio dos aliados internacionais também começa a ser questionado. As promessas de recursos e assistência ocidental, muitas vezes atrasadas ou insuficientes, só agravam a frustração. As perdas ucranianas já são alarmantes, com mais de 67 mil soldados mortos desde o início das ofensivas, em um cenário de combates intensos em diversas frentes, não apenas em Kursk. Além disso, a destruição de tanques, veículos blindados e outros equipamentos de combate essenciais para a resistência da Ucrânia reforça a magnitude do fracasso militar que se desenha. O enfraquecimento das capacidades de defesa e a destruição de recursos estratégicos tornam a Ucrânia cada vez mais vulnerável, dificultando a realização de contraofensivas e o reagrupamento das forças. Em muitas áreas, as unidades ucranianas estão sendo forçadas a recuar, deixando para trás equipamento valioso que facilita o avanço das forças russas. A estratégia militar russa, embora implacável, tem se mostrado extremamente eficaz. Usando táticas de cerco coordenadas com ataques rápidos e focados, as forças russas estão desarticulando as defesas ucranianas, forçando suas unidades a cederem território rapidamente. A superioridade da Rússia em termos de inteligência e capacidade de reconhecimento, com o uso de drones, satélites e unidades de comando bem posicionadas, tem sido um fator decisivo para o avanço contínuo das tropas russas. Além disso, a habilidade da Rússia de antecipar e neutralizar os movimentos ucranianos, cortando linhas de abastecimento e isolando as unidades, agrava ainda mais a situação das forças ucranianas, que se veem cada vez mais cercadas. Com o controle russo avançando em Kursk e nas regiões adjacentes, a Ucrânia se encontra em um ponto de inflexão crucial, onde o risco de colapso das linhas de defesa torna-se iminente. As forças ucranianas estão cada vez mais sobrecarregadas, com as linhas de abastecimento e comunicação interrompidas pelas forças russas, que avançam implacavelmente através de territórios vitais. A falta de progresso nas frentes de batalha ucranianas, combinada com a falha em conter o avanço russo, faz com que a pressão sobre o comando de Kiev e sobre a comunidade internacional se intensifique, deixando a Ucrânia em uma situação ainda mais precária. Além das perdas físicas no campo de batalha, o desgaste psicológico nas forças ucranianas também cresce. Soldados desmoralizados, muitas vezes isolados e sem a capacidade de se reagrupar, enfrentam uma guerra desgastante que parece não ter fim à vista. As táticas russas de cerco, isolamento e ataques rápidos começam a enfraquecer a resistência, enquanto a falta de uma estratégia clara por parte de Kiev coloca a nação em uma posição vulnerável. O dilema agora é duplo. Além de enfrentar uma pressão militar crescente, a Ucrânia também precisa desesperadamente de apoio externo para evitar que seu exército se desintegre por completo. No entanto, a luta não se restringe apenas às frentes de batalha. O governo ucraniano está sendo desafiado pela crescente insatisfação interna, com críticas cada vez mais severas à maneira como a guerra está sendo conduzida e à falta de apoio das potências ocidentais, que, embora prometam ajuda, muitas vezes se mostram lentas e ineficazes. A pressão interna de militares e civis começa a gerar um clima de incerteza sobre a continuidade da resistência. O cenário político e econômico da Ucrânia também se deteriora, à medida que o custo humanitário da guerra, com milhões de refugiados e danos à infraestrutura, se torna insustentável. Enquanto isso, as forças russas continuam a consolidar suas posições nas regiões conquistadas, aproveitando-se de uma superioridade estratégica, com seu exército bem coordenado e recursos logísticos mais robustos. Com a captura de cidades e pontos estratégicos, o exército russo está preparando o terreno para a próxima fase de sua ofensiva, focando na captura de territórios vitais para fortalecer seu domínio sobre a Ucrânia Oriental e do Sul. A Rússia também se beneficia de sua capacidade superior de reconhecimento e inteligência, utilizando tecnologias avançadas para antecipar os movimentos ucranianos e desarticular qualquer tentativa de contraofensiva.